Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à videoconferência do Grupo Panvel para a discussão dos resultados referentes ao quarto trimestre de 2021. Esta videoconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site de Relações com Investidores da companhia. A apresentação também está disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo à videoconferência durante a apresentação. E, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da Panvel e as informações atualmente disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e outros fatores podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressados nas respectivas declarações prospectivas. Estão presentes nessa videoconferência o Sr. Júlio Motim Neto, CEO, e o Sr. Antônio Knapp, CFO e DRI. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Júlio Motim Neto, que dará início à apresentação. Por favor, Sr. Júlio, pode prosseguir. Bom, obrigado. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com essa audiência tão qualificada. Pela primeira vez como Grupo Panvel, né? Eu acho que é um movimento muito importante. Ele vem para facilitar a vida de todos nós, né? Nós vamos parar de escutar, de ver aquela notícia que o grupo de médio dono da Panvel fez tal coisa, então vai ser um elemento facilitador e, sem dúvida nenhuma, vai nos ajudar muito em termos de marca empregadora, né? Junto com esse novo nome do grupo, a gente trouxe também um mote, né, que traduz muito o nosso dia a dia, a nossa preocupação com a qualidade, o que realmente nos motiva aqui, que é o todo cuidado ao cuidar. Esse movimento gerou um orgulho muito grande aqui dentro da companhia, foi peça fundamental na criação de um novo manifesto, onde tem um vídeo que vocês podem, inclusive, acessar por esse QR Code. E como a gente sempre teve a crença que varejo é uma atividade composta por pessoas, é fundamental que a gente tenha essas pessoas extremamente motivadas e orgulhosas da empresa da qual elas estão participando e que a gente possa, sem dúvida nenhuma, atrair o maior número de talentos possíveis que desejam se juntar a nós, né? Então, eu entendo que esse movimento ele vai ser muito importante para a qualificação, para a motivação do nosso time, da nossa equipe. O ano de 2021 foi um ano muito interessante para o grupo, né? Foi o primeiro ano onde a gente teve uma aceleração muito grande dos nossos investimentos, e eu acho que o que nos diferenciou nesse ano foi acelerar investimento, acelerar a expansão. Foram 60 lojas inauguradas durante 2021, mas sem deixar de entregar resultado, né? A gente vê muitas empresas acelerando crescimento em detrimento de resultados. A gente sempre se caracterizou por ser uma empresa muito pé no chão, com uma gestão de custos muito eficiente, e o nosso track record ele demonstra isso. Então, acho que o grande destaque do ano é a aceleração de investimento, a aceleração de venda, mas, acima de tudo, vamos dizer assim, a entrega de resultados. Tivemos também alguns fatos muito relevantes, né? A inauguração do nosso centro de distribuição em São José dos Pinhais, que fica nos arredores de Curitiba e vai ser fundamental para a nossa logística futura de expansão na região do Paraná, né? Um mercado super promissor para a nossa marca, onde a gente já tem mais de 80 lojas presentes no estado e é, sem dúvida nenhuma, o maior potencial de crescimento da Panvel para os próximos anos. A gente teve também um destaque muito grande na questão de serviços. A gente vem encarando com muita seriedade essa mudança do consumidor com relação a como que ele enxerga a farmácia como hub de serviços de saúde. A gente vem investindo muito. Ele já representa 3,4% da nossa receita total, que é um número bem significativo, e a gente vem com iniciativas muito interessantes. Hoje já são praticamente 80 lojas com serviço de vacinação. A gente vem colocando nessas lojas também um serviço de testagem de sangue através de equipamentos portáteis, que é o TLR. A gente vem investindo cada vez mais numa integração também com parceiros externos. A gente entende que existe, sim,
uma possibilidade muito interessante da gente navegar e comercializar produtos de terceiro, de laboratórios de diagnósticos terceiros ou planos de saúde. Então, é uma agenda aqui dentro da empresa que vem avançando muito. Então, a gente vem efetivamente integrando, digitalizando e montando uma plataforma aberta, né, de serviços farmacêuticos, e a gente entende que, sem dúvida nenhuma, a farmácia daqui para frente ela vai passar por uma transformação importante e a gente quer fazer parte dessa transformação. Em termos de digital, a gente fechou um ano também muito interessante, né? Mantemos a participação. O ano de 2020 foi o ano de, vamos dizer assim, onde o digital ele veio para outro patamar, ele veio para um patamar de 16% da nossa receita, patamar esse que se manteve em 2021. A gente tem um roadmap extenso, gigantesco de mudanças, de melhoras de interface, de integração. Temos em julho também o lançamento do nosso marketplace, que vem para agregar uma variedade maior de produtos para os nossos consumidores, né? Sem perder de vista os nossos SLA, nossa garantia de entrega, nosso nível de serviço, né, que a gente se destaca tanto. Mas, sem dúvida nenhuma, são investimentos importantes. A gente acha que sim, né, que comportamentos, né, não é uma mudança tecnológica, é uma mudança de comportamento. E o consumidor hoje, ele entende que o digital faz parte da vida dele. Os nossos clientes omnichannel hoje já representam 10% da nossa base de clientes. Então, 10% dos clientes da Panvel hoje compram em loja e no digital, que já é um número bem significativo. Em termos de dados e produtos Panvel, a gente vem crescendo muito também, usando cada vez mais a nossa base única de clientes, que é um diferencial importante da companhia também, para cada vez mais oferecer um preço customizado para os nossos clientes. Desenvolvemos um programa de uso contínuo que vem tendo um sucesso e uma aderência absurda dos nossos clientes, garantindo com eles um preço, né, para eles dentro da companhia. O Produtos Panvel vem com um crescimento absurdo também, é um diferencial enorme no mercado onde só se vende commodity. Você ter uma marca tão forte quanto Panvel, assinando uma gama de produtos tão grande e tendo uma representação tão significativa na venda, é sem dúvida nenhuma um diferencial importantíssimo e sem dúvida nenhuma um fator de escolha do consumidor com relação à farmácia que ele prefere, né? Produtos Panvel hoje representam um pouco mais de 9% do nosso faturamento. Em higiene e beleza, a gente navegou no quarto tri acima de 20% do nosso faturamento. Então, são números realmente expressivos. Tivemos em 21 também o lançamento da nossa plataforma ESG, né? Acho que é um movimento super importante. A nossa grande missão aqui é fazer com que todas as iniciativas ESG que a gente já tinha cheguem, vamos dizer assim, ao conhecimento do nosso consumidor. Nos comprometemos com metas também até 2025, metas importantes, né? A gente tem já para esse ano de 2022 praticamente 100% das lojas abastecidas com energia fotovoltaica, e a gente quer que isso chegue nos nossos consumidores e, de fato, seja fator de decisão também de compra, que eu acho que, além, vamos dizer assim, de uma preocupação com a sociedade, com a ecologia, existe um business por trás disso e a gente precisa se dar conta disso e, efetivamente, fazer com que isso seja percebido, né? Essa é a nossa intenção. Tivemos uma evolução importante também em termos de governança corporativa, integramos o novo mercado, né? Tivemos também a inclusão de mais um membro do conselho, então hoje temos 2 membros independentes no conselho de administração, né? Tivemos o acréscimo de uma pessoa super qualificada, que é a Clarice Costa, que foi vice-presidente da Renner de RH por tantos anos e, sem dúvida nenhuma, foi uma das grandes responsáveis por esse encantamento, né? Essa forma de atender da Renner, e hoje ela integra o time da Panvel, nos ajudando cada vez mais no desenvolvimento de pessoas. E a nova marca do grupo que eu acabei de me referir também. Então, esses são os bullets importantes, vamos dizer assim, do ano de 2021, que entregaram, né, números robustos. A gente fechou o quarto TRI de 21 com um crescimento de 14,3% sobre o quarto TRI de 2020, né, levando em consideração que o quarto TRI de 2020 já se tinha uma base de crescimento considerável, então é crescimento em cima de crescimento. E o nosso EBITDA também, né? O nosso EBITDA cresceu inclusive um pouco a mais do que a venda, 14,6%, atingindo um número bem expressivo.
O nosso NPS, que é uma preocupação constante da companhia, a gente sempre se propôs a ser o melhor player, né, e não o maior. Então, a questão da qualidade, ela é levada muito a sério aqui dentro dessa empresa. Eu entendo que isso, sim, é um fator de diferenciação e de preferência do consumidor com relação à Panvel, essa qualidade que a Panvel entrega na ponta. E o ano de 2021, no consolidado, apresentou resultados muito robustos também. Nós crescemos praticamente 18% a venda, no varejo, com crescimento de margem, tivemos quase 1 ponto percentual de crescimento de margem e um crescimento de 25% do nosso EBITDA. Então, são números muito robustos, se a gente levar em consideração que foi o primeiro ano de aceleração de crescimento dos nossos investimentos. Então, acho que no fim do dia, esse é o recado que eu queria trazer para vocês, que a gente sabe crescer e sabe crescer com resultado. Então, eu passo a palavra agora para o Antônio Napp, que vai dar continuidade à apresentação, e a gente vai estar disponível depois nas perguntas e respostas no final. Obrigado, Júlio. Dando sequência aqui à apresentação, pessoal, e agora aproveitando para fazer um deep dive em algum desses pontos que o Júlio já passou. O primeiro ponto, que eu gostaria de compartilhar com vocês é a consistência. Quando a gente olha para esses dados de evolução de receita bruta da Panvel e evolução da sua venda média por loja, fica muito clara a consistência dessa companhia ao longo de todos os anos de sua existência. Aqui a gente está só com uma amostra dos últimos 10 anos. E toda essa consistência de crescimento de venda e crescimento de resultado também vem acompanhado ao longo do período por ganhos de mercado, ganhos de market share, o que é algo muito importante. Pontuo também que a Panvel segue sendo o player que nunca apresentou nenhum prejuízo na sua história. Toda essa base nos traz bastante orgulho ao falar dessa consistência, dessa solidez e também que a inovação é uma marca registrada do grupo. Indo em frente e falando um pouco sobre a parte da receita, a Panvel, como o Júlio comentou, ela cresceu 14,3% no quarto trimestre de 2021 e 17,9% no ano fechado. Esse crescimento no quarto tri foi superior à média do mercado e não foi fruto apenas da nossa expansão de lojas, mas também do crescimento da venda média por loja acima dos demais players, conforme dados que eu mostro nesse quadro, que são do próprio IQVIA. Seguimos firmes com o objetivo de aumentar essa venda média por loja. Atingimos no quarto trimestre uma venda média por loja de R$ 570 mil, um crescimento de 9% em relação ao terceiro tri, que foi de R$ 525 mil. E não podemos esquecer que nós atingimos esse objetivo mesmo com a aceleração da expansão ocorrida no último tri, que puxa a média para baixo. Quando a gente olha a parte de crescimento de mesmas lojas e lojas maduras, já aqui no slide 8, os resultados são robustos no ano, com crescimento de 14,7% para mesmas lojas e 8,4% para lojas maduras. Quando a gente analisa o quarto trimestre, encontramos 8,4% para as mesmas lojas e 6,4% para lojas maduras. Resultados também muito bons, lembrando que a base de comparação do quarto trimestre é mais forte do que a base de comparação do segundo e do terceiro trimestres. Agora falando um pouquinho de expansão. Nós batemos nosso recorde histórico e abrimos 60 lojas em 2021, fechando o ano com 517 unidades da Panvel. Somente no quarto tri, nós abrimos 22 lojas, outro recorde quando olhamos o nosso histórico de trimestres anteriores. Seguimos muito satisfeitos com o ramp-up das lojas abertas nos últimos 12 meses, o que nos deixa muito seguro da capacidade da companhia em executar o seu plano de expansão. A nossa expansão em 2021 ela foi muito bem distribuída em todos os estados da região sul e seguiu a estratégia de interiorização das operações. Além disso, com o intuito de atender cada vez mais a classe média expandida, nós abrimos 17% das nossas lojas no formato popular e 80% no formato standard, que é um formato híbrido que atende diferentes classes sociais. Como consequência direta desse crescimento da venda média e da nossa expansão física, no slide 10 podemos ver que o market share da Panvel continuou crescendo e atingiu 12% no quarto trimestre, uma evolução de 0,1 sobre o quarto trimestre de 2020 e de 0,7 sobre o terceiro tri de 2021. Além disso, esse ganho de share novamente se realizou em todos os nossos estados de atuação.
trimestre após trimestre, ao longo de 2021, a Panvel continuou expandindo sua presença tanto física quanto digital, continuou melhorando a performance das lojas existentes e, com isso, continuou ganhando mercado em todas as regiões, independente dos movimentos da concorrência. Cabe destacar também aqui nesse slide que seguimos com market share invejável no digital dentro da região sul, em patamar acima de 40%. E por falar no digital, todos os números deixam claro que a Panvel continua sendo o benchmark do mercado farma. No quarto trimestre, a penetração das vendas ficou no patamar de 15,3%, uma posição muito forte quando consideramos que nesse período tivemos um alto crescimento do fluxo de clientes nas lojas físicas, em especial em dezembro, com o recrudescimento da pandemia do Covid. E no ano fechado, ficamos praticamente com a mesma participação de venda de 15,9%, um feito enorme diante da forte base de comparação para o ICOM, que foi o ano de 2020. Todo esse crescimento de vendas está diretamente relacionado com a qualidade da nossa entrega de última milha. Nós continuamos tendo a entrega mais rápida do varejo farma do Brasil, com capacidade de entregar em 1 hora em todas as cidades em que estamos presentes. Nós fazemos tudo isso com um nível de serviço invejável de 97% e se apoiando numa estrutura que conta com 128 lojas delivery e 9 mini CDs. Além disso, temos a opção de click retire em 100% das nossas lojas. Um grande destaque desse trimestre que eu gostaria de reforçar e está muito em linha com nossos esforços de digitalização foi o forte aumento no download de apps. A base cresceu mais de 25% sobre o terceiro TRI e mais de 120% sobre o quarto trimestre do ano passado. Esse crescimento não foi por acaso e está diretamente vinculado à evolução dos nossos cupons promocionais com incentivos ao download do app, além do forte aproveitamento de datas promocionais como Black Friday e Natal. Outro destaque é que a Panvel manteve em 2021 a liderança em percentual de usuários ativos sobre a sua base de downloads, indicador de que o nosso app realmente engaja o uso após o primeiro download. Esse é o indicador do mal que nós mostramos aqui. Um outro ponto importante a reforçar é que todo esse crescimento do digital, no nosso caso, não é ofensor de margem. Utilizando a estrutura das lojas já existentes, nós conseguimos melhorar a qualidade da nossa entrega e ter um CAC mais baixo. Ou seja, nós conseguimos avançar na nossa venda digital, mantendo isso com uma forma muito rentável. Eu acho que essa observação é muito, muito relevante, porque efetivamente o crescer o digital para nós, ele não representa abrir mão de margem. Os nossos resultados em digitais são resultados sólidos. Nós não fazemos em loja a migração de clientes, que é uma prática que a gente vê acontecer em alguns varejistas, que é oferecer um preço diferente no balcão para o cliente dentro da loja, fazer o clique e retire. Então, esses números digitais aqui são números sólidos, verdadeiros, de pessoas, de clientes que acreditam no nível de serviço, na entrega da Panvel, e não, vamos dizer assim, numa troca por preço. Então, acho que esse dado ele é bem importante. Então, efetivamente, a gente tem uma estratégia digital sólida e não é uma migração de clientes em loja para fazer download de aplicativo para obter um preço no balcão. Perfeito. Indo em frente, e agora vamos falar e fazer um deep dive um pouquinho maior no Panvel Clinic, ali no nosso slide 12. O ano de 2021 foi muito importante porque ele posicionou a Panvel na liderança da prestação de serviços de saúde para a comunidade em toda a região sul. Muito nos orgulhamos de ter tido a oportunidade de aplicar mais de 85 mil vacinas contra a Covid e de realizar mais de 770 testes na população ao longo desse ano. Com foco total em saúde, ao longo do quarto TRI, continuamos ampliando o número das nossas salas de atendimento. Hoje temos 305 salas equipadas com lojas equipadas com Panvel Clinic, prestando mais de 100 diferentes serviços. E destas, 74 estão aptas para vacinação. Ao longo do ano, aumentamos a nossa posição de liderança em serviços na região sul, atingindo um market share invejável de 41%, mais de 3 vezes o nosso share na região, que, como eu mostrei para vocês anteriormente, era de 12%. Essa posição totalmente overshare de serviços deixa claro o diferencial competitivo da Panvel quando o assunto é saúde. Como consequência, nesse ano, e o Júlio já havia comentado isso, nós atingimos um nível de 3,4% de participação de serviços na nossa receita, um patamar que é recorde no varejo farma e que transforma em realidade a nossa missão de proporcionar saúde e bem-estar aos clientes. Indo para o slide 13 e fechando os comentários a respeito da venda, chegamos nos produtos Panvel, que é um outro pilar fundamental da nossa estratégia de marca e de margem.
A Panvel é a única farmácia onde o consumidor pode literalmente levar a marca para dentro da sua casa. No quarto TRI, a participação de produtos Panvel superou 8% e no total da venda da rede, e superou 20% na participação dos itens de higiene e beleza, se mantendo mais uma vez como benchmark do varejo farma. E ficamos muito contentes porque em 2021, novamente nós atingimos o recorde de participação de produtos private label no ano fechado, no patamar de 7,8%. Por isso que, com 900 SKUs ativas e muitos lançamentos por vir, os produtos Panvel são um importante suporte para a margem bruta da companhia, que supera na média 6 pontos percentuais a nossa margem média. Cabe lembrar que aproximadamente 1/3 desses itens são fabricados pela nossa indústria, que é a Ulifar. Essa estratégia verticalizada garante qualidade e garante também uma margem superior na nossa operação de private label. Aqui no slide 14, deixo vocês, para olharem depois com um pouquinho mais calma, algumas imagens, né, de produtos que foram lançamentos no nosso ano de 2021 e algumas novidades que estão por vir também. Por fim, né, quando a gente olha dentro do slide 15, todo esse círculo virtuoso da nossa estratégia física e digital se fecha quando a gente mede a satisfação dos nossos clientes, conforme as informações que estão disponíveis aqui nesses quadros. Aqui resumimos os principais KPIs de atendimento que a empresa monitora periodicamente. A Panvel, ela é única ao aliar crescimento acelerado com a melhor experiência dos clientes dentro do varejo farma. Temos um painel de indicadores de satisfação que é monitorado semanalmente e estamos muito orgulhosos dos nossos times pelos níveis atingidos. O nosso NPS fechou o ano num patamar de 80 pontos, que representa um crescimento de 6 pontos em relação ao final de 2020. Esse crescimento aconteceu em todos os nossos canais e, além disso, nós também mantemos a melhor avaliação do varejo farma no Reclame Aqui e estamos nos mantendo também como aplicativo mais bem avaliado das lojas da Apple e do Google. Essa busca pela excelência no atendimento está no DNA da empresa desde sempre, isso é que eu gostaria de reforçar. Para isso, a gente segue investindo em digitalização do cliente, seguimos conhecendo cada vez mais seus hábitos de consumo e oferecendo cada vez mais ofertas personalizadas. Agora, voltando um pouco para os números, vamos falar um pouquinho de margem bruta aqui no slide 16. A margem bruta do varejo foi um dos grandes destaques do período, tendo crescido 0,7 ponto percentual sobre o quarto trimestre de 2020. No ano, a Panvel atingiu uma margem bruta de 30%, um crescimento de 0,9% sobre o ano fechado de 2020. Esse bom resultado foi fruto de vários fatores, como uma boa pré-alta no segundo trimestre, um trabalho bastante detalhado em cima do nosso mix de produtos, a evolução do nosso projeto focado em genéricos, do aumento da participação de venda de serviços. Enfim, vários elementos, né, que estão sustentando uma das margens mais saudáveis do mercado. Olhando para frente, continua existindo boas perspectivas para a margem bruta, na medida em que vamos seguir evoluindo com o nosso projeto focado no aumento da participação de genéricos, bem como na evolução de outras linhas vinculadas com conveniência, higiene e beleza. Temos também uma perspectiva positiva sobre o reajuste de preço de medicamentos, né, previsto agora para abril. Agora, mudando um pouquinho e descendo nas linhas, vamos falar de despesas. Quando a gente olha os dados aqui do nosso slide 17, fica claro o trabalho focado dentro da empresa na busca de eficiência. No quarto TRI, as despesas com vendas cresceram em relação ao quarto trimestre do ano anterior, só que elas diluíram em relação aos outros TRIs do ano de 2021. Se considerarmos o peso da expansão de lojas que nós realizamos nesse ano e a pressão inflacionária que impactou, em especial, o último trimestre, não temos dúvida de que os números são muito consistentes. E esse foco em produtividade, ele realmente fez muita diferença. Quando nós analisamos as nossas despesas administrativas, essa disciplina financeira fica ainda mais clara. Conseguimos reduzir em 0,1 ponto percentual as nossas despesas administrativas no quarto trimestre, mesmo mantendo o reforço de times. Seguimos apresentando o melhor percentual de despesas de todo o nosso setor. A verdade é que seria muito fácil gerar resultado no curto prazo, segurando investimentos. Entretanto, temos uma visão clara de onde queremos chegar e, mesmo assim, estamos conseguindo expandir as nossas margens. Esse controle de despesas e alta produtividade são parte do DNA da companhia, assim como o cuidado, né, e o consumidor no centro. Quando analisamos os KPIs de produtividade, como, por exemplo, funcionários por loja, seguimos sendo o benchmark do varejo farma. Trabalhar em produtividade, por sinal, é a melhor forma de combater o impacto da inflação nos custos. Agora, falando do EBITDA, depois que nós já passamos pela venda, já passamos pela margem, passamos pela despesa, chegamos ao nosso resultado.
Nosso EBITDA ajustado fechou o trimestre com 49 milhões de reais, equivalente a 5,1% da nossa receita bruta e um crescimento de 14,6% em cima do ano passado. No ano, atingimos um EBITDA de 161 milhões, equivalente a 4,6% da receita e um forte crescimento de quase 26% sobre 2020. Em ambos os casos, tanto no ano quanto no trimestre, estamos muito satisfeitos de que, novamente, um ano de forte investimento e com os impactos que eles trazem para as despesas de curto prazo, termos entregue expansão real de margem, tanto no TRI quanto no ano. Quando nós analisamos o EBITDA do varejo, no slide seguinte, a consistência da nossa execução fica ainda mais clara. Mesmo com uma pequena pressão no quarto trimestre, relacionada com o ritmo de expansão de lojas, a margem do ano permanece muito próxima da sua média histórica. Estar acelerando a abertura de lojas e manter essa consistência são indicadores do sucesso da operação das lojas já existentes e do ótimo ramp-up das lojas novas também. E, por fim, tudo chega aqui na parte do lucro líquido, em que nós atingimos um lucro líquido muito bom também, de 28 milhões de reais, equivalentes a 2,9% da nossa receita. No ano, atingimos um lucro líquido ajustado de 92 milhões de reais, um crescimento de 32% sobre 2020 e um aumento de 0,4 pontos percentuais na nossa margem líquida. Com isso, continuamos nos posicionando como uma das mais rentáveis operações do varejo farma, com uma margem que reforça a excelência da Panvel em relação ao mercado. Aproveito aqui, em meu nome e em nome do Júlio também, para reforçar o agradecimento a todo o nosso time, que trabalhou duro para entregar todos esses números que nós estamos apresentando para vocês, sempre com muito foco no cliente. Agora, dando uma olhada no ciclo de caixa, as notícias também são muito boas. Nós evoluímos bastante no nosso processo de normalização de estoques após o pico que nós tivemos no primeiro TRI relacionado com a transição dos nossos CDs e o investimento na compra de medicamentos da pré-alta. Estamos também melhorando de forma consistente o nosso prazo médio de pagamento, que aumentou 7 dias em relação ao quarto trimestre. Com isso, terminamos 2021 com o melhor ciclo de caixa desde 2020. E entendemos que ainda há espaço para melhorar, tanto nos dias de estoque quanto no prazo de fornecedores ao longo de 2022. Outro ponto que merece destaque é a nossa estrutura de capital muito sólida. Nós geramos mais de 32 milhões de caixa agora no quarto trimestre e estamos com uma posição líquida positiva, fechamos, na verdade, com uma posição líquida positiva em dezembro de 73 milhões de reais. Entendemos que essa estrutura nos traz muita segurança para continuar crescendo e investindo nos próximos anos, e faz muita diferença em um cenário de taxas de juros mais altas que estamos vivendo agora. Enfim, finalizada essa análise de indicadores financeiros, vamos agora, nossa ideia é compartilhar um pouco mais dos nossos pilares estratégicos e um pouco mais a nossa visão para esse ano de 2022. Quando a gente fala dos nossos pilares, já são conhecidos, a gente já vem conversando com o mercado bastante sobre eles. Hoje nós vamos focar em alguns deles. Nós vamos falar um pouquinho da nossa expansão, vamos falar um pouco do que nos espera no digital, do nosso ecossistema de saúde, do nosso CRM e também do nosso ESG. Vamos começar então primeiro falando da expansão das lojas físicas. Não é novidade, isso eu gostaria de reforçar, é um discurso que a gente sempre gosta de trazer nos nossos calls, que a loja física, ela continuará sendo por muito tempo o centro gravitacional do nosso negócio. Esse é o principal pilar. Seja pela conveniência, seja como suporte da entrega de última milha, seja pela experimentação, seja até pelo menor CAC, que é o custo de aquisição de clientes. Ter sucesso na expansão geográfica é chave para que todos os outros pilares funcionem. O nosso plano de expansão está muito bem definido até 2025, com foco na região sul. Reforçamos para 2022 a meta de abertura de 65 lojas. 100% desses pontos já se encontram prospectados. Analisando e aproveitando os números desse slide, podemos dizer com muita tranquilidade que estamos entregando ótimos resultados em todas as nossas regiões de atuação. Em especial quando nós analisamos o desempenho no Paraná e em Santa Catarina, que são regiões que possuem uma grande participação de lojas ainda em maturação, estamos claramente fechando o gap ano após ano com o desempenho das lojas do Rio Grande do Sul, que é a nossa base mais madura. E, ainda mais importante, quando nós analisamos os dados de market share nesses estados, que eu compartilho aqui nesse slide com vocês também, com que são números muito próximos de 5%, tanto no Paraná quanto em Santa Catarina, a oportunidade é óbvia.
nós temos muito espaço para crescer com resultado e com baixo risco de canibalização nesses estados. E isso também vale para o interior do Rio Grande do Sul, que continua a oferecer ótimas oportunidades de adensamento. A Panvel, na realidade, é a única rede que, de fato, já cruzou todas as fronteiras e está preparada para adensar todos os estados. Esse é um trabalho que já começou há muitos anos, da região sul, por enquanto da região sul. Esse é um trabalho que já começou há muitos anos, né? E com todo esse cuidado que nós sempre tivemos na nossa expansão, nós tornamos a nossa marca conhecida e respeitada em toda a região e não apenas no nosso estado de origem. E reforço também que a nossa estratégia está endereçando muito bem a classe média expandida. As lojas populares representaram cerca de 20% da expansão de 2021. E se considerarmos que o formato standard é híbrido, nós estamos focando claramente em diferentes públicos. Quando nós olhamos para 2022, a nossa expectativa, como demonstramos aqui no slide, é manter essa proporção próxima de 20% de lojas populares e 80% de lojas standard também na nossa expansão. Indo agora em frente e vamos começar a falar de um outro pilar, né, que é o nosso ecossistema de saúde. Aqui eu gostaria de compartilhar com vocês uma visão que muitos falam sobre ela, muitos falam sobre ecossistema, muitos falam sobre hub de saúde. Para nós, o ecossistema de saúde é uma evolução natural do negócio da Panvel. Se a nossa missão é proporcionar saúde e bem-estar, e se temos o cliente no centro das decisões, nada mais natural do que entregar cada vez mais produtos e serviços para os canais físicos e digitais. Isso não é uma promessa ou apenas uma visão de futuro. A Panvel já é um ecossistema de saúde, com iniciativas reais, e que já geram resultado, já geram tráfego nas lojas e já facilitam a vida do cliente em muitas das suas necessidades. Esse slide, o slide 24, ele ajuda a resumir o que nós consideramos os principais pilares dentro do grande pilar que é o ecossistema de saúde. Vamos conversar um pouquinho sobre cada um deles. Quando a gente fala do pilar de serviços, nós estamos falando do Panvel Clinic. O Júlio comentou isso muito bem no início, a farmácia ela já virou referência em serviços, em especial vacinas e testagens. E nós estamos encarando com muita seriedade esse mundo dos serviços nas farmácias. Nós seguimos focados em trazer mais opções para os nossos clientes, num cardápio que vai muito além de apenas vacinas e testes Covid. Itens nos quais, como nós já falamos, nós somos líderes. Se somarmos todos os serviços prestados pela Panvel, no quarto trimestre de 2021, nós atingimos um market share de mais de 1/3 da região sul. Né? E sabemos que há muita coisa ainda por fazer. Por exemplo, nós já oferecemos uma gama ampla de testes laboratoriais remotos, testes genéticos, além de serviços como care. A Panvel também foi pioneira na venda e no agendamento online de vacinas e testes. Em 2022, nós iremos ampliar ainda mais o nosso número de salas Clinic para pelo menos 360 lojas e contar com mais de 90 salas de vacinação até o final do ano. A propósito, 2022 será um ano que daremos uma atenção ainda maior para a vacinação, que já começou acelerada agora em março. Nós não temos a menor dúvida de que o mercado endereçável da farmácia aumentou bastante, especialmente o mercado da prevenção. E nós estamos muito, mas muito bem estruturados para isso. Todos esses serviços e muitos outros que virão têm um papel importante de trazer mais fluxo e mais recorrência nas lojas físicas e virtuais. Também é importante dizer que nós estamos muito atentos com todas as evoluções regulatórias que ainda estão em gestação, que vão trazer muitas novidades bacanas ali para o futuro. Um outro pilar muito importante do nosso ecossistema foi totalmente renovado em 2021 e se transformou no que nós chamamos de Panvel Saúde Empresarial, ou a nossa sigla interna PSE, que é uma nova área que já nasce muito robusta, abrangendo as antigas áreas de convênios, medicamentos especiais, gestão de pacientes e de mercado público. Esse relacionamento B2B2C é uma fortaleza da Panvel e é importante destacar que quase 1/3 das vendas da rede já passam por essas parcerias. Estamos investindo pesado aqui na digitalização desses relacionamentos através de sites e apps exclusivos e buscando cada vez mais parceiros. A Panvel Saúde Empresarial é a única no mercado a oferecer uma gama de produtos e serviços integrados, que envolve desde a venda de produtos diretamente para os pacientes, o acompanhamento do tratamento desses pacientes e a venda de produtos diretamente para operadores de saúde, através do nosso atacado. Essa oferta realmente ela é única no mercado e essa estrutura já está trazendo resultados concretos.
A venda de medicamentos especiais cresceu mais de 20% em 2021 e a Panvel já tem quase um quarto desse mercado na região sul, segundo os dados do IQVIA. Fechamos novas parcerias muito importantes em 2021 também, inclusive em regiões com baixa ou até nenhuma presença física, como é o caso do estado do Paraná e do Rio de Janeiro, trazendo dezenas de milhares de novas vidas para os nossos cuidados. E tem muitos outros acordos no forno que incrementarão ainda mais a venda da Panvel nos próximos exercícios. Outro pilar fundamental do nosso ecossistema diz respeito ao acompanhamento da jornada do cliente que usa medicamentos para doenças crônicas e medicamentos de uso contínuo. Aqui nesse pilar, nós nos valemos de toda a robustez do nosso programa de relacionamento Bem Panvel. Nos últimos 2 anos, nós investimos bastante pesado em Data Science e Analytics, com o objetivo de entender e aumentar a fidelização dos nossos consumidores, sempre, por óbvio, respeitando as melhores práticas de proteção de dados. Os resultados vão ficando cada vez mais claros, como vocês podem ver no slide. Nós já temos uma base com 12 milhões de CPFs devidamente identificados e uma base totalmente unificada, que também é um diferencial competitivo da Panvel. O número de clientes, por sinal, já cresceu mais de 20% no intervalo de um ano. Além disso, nós estamos trabalhando muito focados e estamos incrementando de forma significativa toda a nossa base de clientes Omni, que atingiu mais de 10% em 2021. Eu queria só destacar, só uma observação, assim, se vocês se derem conta, a força e a flexibilidade que a marca Panvel tem, né? Porque a gente assina os nossos produtos próprios, a gente assina a nossa iniciativa de clinic, a gente assina a nossa estratégia de medicamentos especiais, a gente assina o nosso trabalho de uso contínuo. Então, só fazer um highlight aí, e isso é muito bom porque isso simplifica a oferta, simplifica a comunicação e simplifica o conhecimento, tanto por parte dos clientes, sejam eles empresas, sejam eles pessoas, né, da nossa oferta. Então, a gente tem um atalho aí de construção de diferenciais que eu queria só dar uma ressaltada assim, de quão boa é essa marca Panvel, né? Extremamente flexível, né? A gente realmente consegue encaixar em todas as iniciativas. E pegando uma dessas iniciativas muito importantes, justamente foi esse nosso programa, que nós aqui dentro chamamos de PUC, né, que é o Programa de Uso Contínuo, que na verdade é a PBM da Panvel. Nós criamos de fato uma PBM aqui dentro de casa, relacionamos mais de 130 SKUs nessa primeira fase, negociamos com os laboratórios e garantimos para os nossos clientes, né, que se associaram a esse programa de acompanhamento, descontos progressivos com o objetivo de manter o cliente na loja e fidelizá-lo cada vez mais. Os resultados eles são bastante nítidos. Nós conseguimos um nível de conversão de 80%, ou seja, 80% das vendas desses itens na Panvel já passam pelo nosso programa, e quando nós olhamos, né, os dados de venda do quarto trimestre, porque esse programa foi iniciado em 2021, todas essas SKUs que participam do nosso programa, né, do Bem Panvel, elas aumentaram, né, a sua participação no share de mercado da região sul, acima do crescimento natural que já aconteceu com a Panvel. Isso realmente é um sinal claro de que nós estamos no caminho certo e que a nossa estratégia de fidelização, né, está trazendo realmente os resultados que nós esperávamos. Outro pilar fundamental é o digital, né? A Panvel segue evoluindo muito na agenda de digitalização. E aqui nesse slide, no slide 28, eu queria reforçar que a gente segue firme naquele nosso roadmap, que a gente fala apresentação após apresentação, com muitas entregas já feitas e muita coisa por vir. A gente tem o desafio de se manter na frente do mercado farma, sempre com as melhores soluções e a melhor qualidade de entrega. Por exemplo, em 2021, nós tivemos muitas entregas. Nós evoluímos na reescrita de todo o nosso site, nós atualizamos toda a tecnologia do site do app, relançamos o site, lançamos um novo app, trabalhamos pesado, né, em UX, trabalhamos em categorização, né, trabalhamos também colocando no ar um marketplace de serviços, né, permitindo agendamento. Ou seja, inovamos bastante. E para 2022 tem muita coisa também. Nós já começamos o ano colocando no ar funcionalidades muito importantes, focadas em melhorar cada vez mais a experiência de compra. Uma delas, que a gente cita aqui, é o split de pedido, através do qual nós vamos eliminar de vez o risco de ruptura na cesta de compra dos nossos canais digitais.
Com essa funcionalidade do split de pedido, quando o item não estiver disponível no estoque da loja responsável por entrega, automaticamente já indicamos no próprio app, no próprio site, um prazo diferente de entrega para esse item, que virá de alguma outra loja ou algum outro CD, não permitindo que o cliente saia sem aquilo que ele procura. Essa pequena mudança já aumentou bastante a taxa de conversão, porque nós conseguimos medir justamente os carrinhos que são abandonados quando o pedido não é completo. E quando nós introduzimos o split, fica muito claro como nós conseguimos alavancar ainda mais venda do digital. E falando em cesta, né, uma outra novidade desse ano é a integração completa das cestas de compra do nosso cliente, seja no mundo digital ou no mundo físico, o que nós chamamos de cesta Omni. A Panvel novamente se destacou e é o único player do setor farma que é realmente omnichannel, até mesmo na cesta de compra. Assim, quando você escolher um produto dentro do nosso app, por exemplo, ele já aparece automaticamente no PDV da farmácia. Pensem nas inúmeras possibilidades que essa integração permite. Podemos visualizar carrinhos abandonados por clientes no app ou no site e converter em venda nas lojas. Podemos realizar ações proativas em todos os nossos canais de atendimento. Podemos permitir que o cliente monte a sua cesta de compra no seu celular e feche no checkout da loja. Enfim, a imaginação é o nosso limite. Na parte da entrega de última milha, também teremos novidades importantes, com mais evoluções de tracking, roteirizações automáticas, avaliações de entregadores e outras coisas. E nós vamos disponibilizar esse ano mais uma modalidade de entrega, uma entrega ainda mais rápida, com prazos menores do que de 1 hora, para várias de nossas praças de atuação. Tudo isso aproveitando o know-how que já é o diferencial competitivo da Panvel, que é a sua estrutura de entrega de última milha, baseada em lojas delivery e dark stores. Seguimos também muito firmes em um dos nossos principais projetos do ano, que é o nosso Marketplace. Como vocês podem ver no slide 29, o nosso cronograma está em dia e estamos nos preparando para o seu lançamento já agora no início do segundo semestre. Esse Marketplace, só lembrando, focado em bem-estar, saúde e nutrição, terá nessa sua primeira onda um foco maior na profundidade dentro das categorias já existentes nas farmácias. Nesse projeto, nós estamos muito focados em entregar valor ao cliente e focados na qualidade da entrega. De nada adianta ter o e-commerce ou o marketplace no ar se você não conseguir garantir um nível de serviço elevado ou uma entrega rápida. É com essa preocupação que nós seguimos desenvolvendo esse projeto com muito cuidado e atenção especial a todos os detalhes. Agora, pessoal, o assunto muda e vamos falar um pouquinho de ESG. Vocês já conhecem, ou espero que já conheçam, a nossa plataforma do Todos Bem, e essa plataforma segue a todo vapor. Aqui no slide 30, vocês vão poder encontrar, inclusive, 2 QR Codes que vão levar direto para o site da nossa plataforma e também para o nosso manifesto. Reforço que a companhia segue profundamente engajada nos 4 pilares fundamentais da plataforma: nossa gente, nossos clientes, nossos parceiros e nossa casa. Essa plataforma e todas as iniciativas que fazem parte dela já faziam parte do dia a dia da Panvel no passado. A plataforma Todos Bem realmente conseguiu reunir, organizar todas as iniciativas e nos desafiar para até 2025, né, atingir uma série de novas metas colocadas. Convido a todos para visitar a nossa plataforma através dos QR Codes que eu já citei e conhecer ainda mais sobre ela e sobre os nossos compromissos. O ano de 2021 foi um ano de muitas entregas muito importantes, como no quesito de energia renovável. E agora, para 2022, como nós temos aqui nesse slide, nós temos muitas metas colocadas muito importantes, né? Estamos muito focados em realmente entregar, né, tudo que nós nos comprometemos com o ESG. Finalizando aqui essa parte da apresentação, pessoal, e falando um pouquinho das nossas perspectivas, né, aqui a gente passa, né, um pequeno resumo da nossa visão para 2022, que a gente pode discutir um pouquinho mais dentro do Q&A. Como vocês podem ver, estamos otimistas, né, apesar de sabermos, né, que nós temos um cenário complexo, né, no nosso país, mas estamos otimistas com o crescimento da nossa receita, com a execução da expansão das nossas lojas, com a manutenção de um lucro bruto saudável, e estamos muito atentos para os impactos inflacionários nas nossas despesas e vamos buscar ganhos de produtividade para compensar. Ok? Pessoal, dessa forma, encerro essa etapa da apresentação, agradecendo novamente a presença de todos e tanto eu quanto o Júlio ficamos disponíveis aqui para vocês para as perguntas. Muito obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas.
Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, clique em levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando novamente sobre o botão levantar a mão. Aguarde enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem da senhora Daniela Eija. Senhora Daniela, seu microfone já está liberado. Obrigada. Bom dia, Júlio. Bom dia, Nap. Obrigada por pegar minha pergunta e parabéns aí pelo resultado. Eu tenho duas. Eu queria, na verdade, explorar um pouquinho mais essa questão da rentabilidade, né? Que você colocou essa questão de manutenção de uma margem saudável em linha com 21, mas aí você traz que tem, na verdade, diversas alavancas aí que poderiam até trazer um upside para esse número, né? Seja via penetração da marca própria, que até eu vou depois fazer uma segunda pergunta nesse sentido, a parte de genéricos, o reajuste que deveria ajudar aí a aliviar essa questão da pressão inflacionária, o ganho de produtividade, né? A alavancagem operacional ali do CD de vocês e também até da maturação das lojas. Enfim, então eu queria só entender um pouquinho como pensar nessa margem, se deveria até ter algum tipo de risco positivo para ela. E aí minha segunda pergunta é conectar nesse ponto do potencial da marca própria, né? De fato, vocês têm uma marca própria que tem uma força bastante relevante. Você olha o produto, você não vincula com um produto de farmácia, né? Eu acho que fica muito mais com uma cara de cosmético. Então, entender como que vocês veem o potencial aí de penetração, o que vocês miram nesse sentido. Acho que essas são as minhas duas. Obrigada. Ótimas perguntas com algumas respostas. Exatamente. Né? Até para o meu amigo Arthur do Boticário, eu costumo dizer que a gente tem um boticário dentro da Panvel. Né? Os produtos são tão legais que fazem esse papel. Pode responder. É verdade. Começando pela tua pergunta, e novamente obrigado, Daniela, sobre a parte das margens. Né? Queria daí dividir em dois capítulos. Vamos falar um pouquinho da parte da margem bruta, e aí a gente vai depois para a margem EBITDA. Na parte da margem bruta, nós temos uma expectativa, né, de uma manutenção da margem que nós já obtivemos em 2021. Foi uma margem bruta muito boa, nós fechamos o ano com 30%. Por quê? Nós vamos, ao longo de 2022, equilibrar uma série de elementos. Por um lado, nós temos alavancas muito positivas para a margem bruta, que dizem respeito ao nosso projeto de genéricos, que dizem respeito a produtos Panvel, que dizem respeito a crescimento de linhas como conveniência, alimentos, etc. E, inclusive, algumas linhas também que estavam com a venda menor devido aos efeitos da pandemia do Covid, que começam a se recuperar também na medida que o Covid vai nos deixando, né, ou nós vamos deixando a pandemia para trás. Além disso, e junto com a parte da pré-alta, todos esses são elementos de upside para a margem bruta. Pelo outro lado, nós sabemos que nós também vamos ter um ano de um crescimento bastante vigoroso na parte de medicamentos. E quando eu falo de medicamentos, a gente está falando de muito medicamento de marca, porque o nosso projeto de crônicos, como a gente pôde mostrar para vocês, já está trazendo resultados, né, muito relevantes, e nós vamos continuar investindo muito na jornada dos crônicos. E, além disso, o crescimento do Panvel Saúde Empresarial também, que tem um crescimento importante de parcerias e também de medicamentos especiais, é um upside muito importante para a venda, mas ele traz uma pressão na margem bruta. Quando nós colocamos esses elementos juntos, é por isso que o nosso cenário ele é de uma manutenção de margem bruta, mas nesse patamar alto que nós encontramos no ano de 2021, certo? Quando nós olhamos aí para o restante, olhando a margem EBITDA, e aí nós podemos falar sobre despesas. Por óbvio, nós estamos muito atentos com todos os impactos inflacionários. Mas como nós podemos mostrar ao longo de 2021, que eu acho que ficou também bastante claro no próprio quarto trimestre, a companhia ela sempre foi muito focada em produtividade, em busca de ganhos operacionais, e esses crescimentos de venda que nós estamos buscando, eles nos ajudam, via alavancagem operacional, a destravar pequenos ganhos na nossa operação. Nós acreditamos que, ao longo do ano, né, nós teremos a oportunidade de voltar a expandir a nossa margem EBITDA, esse é o nosso objetivo. Né? Por óbvio, né, repito, estamos bastante atentos à inflação. A inflação ela é alta no primeiro semestre e nós já estamos considerando isso no nosso modelo. Da mesma maneira, nós vamos ter um reajuste de medicamentos forte no segundo TRI, que vai ajudar a mitigar esse efeito. E o nosso cenário base é de uma inflação ainda alta, porém decrescente no segundo semestre. Com esses elementos e considerando a maturação de investimentos que nós fizemos em 2021, como, por exemplo, eu acho que tu citaste, Daniela, a nossa própria CD em São José dos Pinhais, nós acreditamos ter condições para continuar crescendo venda e continuar crescendo margem. E produtividade. Isso aí.
Excelente. Só sobre a questão da penetração da marca própria, o que vocês vislumbram aí um potencial? A gente acha que ela pode efetivamente chegar nos... Tem uma gama de produtos ainda que a gente está ensaiando, né, a entrada. Existem questões regulatórias também que talvez a gente veja uma mudança, né? Por exemplo, marca própria em medicamentos ainda não é permitido. E a marca Panvel é muito forte, né? Então, no momento que a gente vê essa oportunidade, aí fica até difícil de te dizer, vamos dizer assim, a participação, mas efetivamente seria algo bem significativo, né? Agora ela está crescente, a gente costumava orbitar em higiene e beleza em 16, a gente já está começando a ver o número de 20 como o novo normal. Expectativa para esse ano, provavelmente em torno de 10 ou 11% de share do total de venda, né? Então, é uma iniciativa crescente, a gente acredita muito nisso e a gente, como eu estava dizendo, a nossa marca realmente ela é, em função de toda a entrega, em função de toda a preocupação que a gente tem com qualidade, ela se reflete nos produtos, né? E os produtos eles devolvem para a marca-mãe esse awareness, essa modernidade. A gente hoje navega, inclusive, em dermocosméticos com produtos Panvel. Então, a gente navega em inovação, a gente navega com produtos Panvel em maquiagem, então existe um rejuvenescimento de marca. Então, a gente não é a farmácia apenas do idoso que precisa comprar medicamento. A gente é a farmácia da jovem de 15 anos que está começando a querer se maquiar, a conhecer o mundo da beleza. Então, acho que isso é muito saudável para a marca no longo prazo, né? Com certeza. Super obrigada pela resposta. Parabéns de novo pelo resultado. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem da senhora Maria Clara Infantozzi. Senhora Maria Clara, seu microfone já está liberado. Oi, pessoal, obrigada por pegar minha pergunta. Aqui do lado do Itaú, a gente queria fazer um follow-up da última pergunta com relação à rentabilidade e ganhos de eficiência, especialmente falando da inauguração do novo CD. Então, o que vocês podem compartilhar com a gente com relação aos ganhos que já perceberam em questão de eficiência logística nesse trimestre? E o que a gente pode esperar em questão de ganhos nesse ano ainda? Se eu puder aproveitar e linkar isso com o que vocês enxergam com melhoria de conversão de caixa em questão de dias de estoque para esse ano, também seria bacana, por favor. Perfeito. Obrigado, Maria Clara. O ganho logístico é esse ano, né? Sim. Porque o ano passado foi um ano de transição, hein? Isso. Então, vale explorar um pouquinho isso. Isso. O que nós observamos? A partir do quarto trimestre, Maria Clara, todo investimento feito na logística, ele se estabilizou, né? Nos trimestres anteriores de 2021, o custo da logística em relação à venda ele estava mais alto. No quarto trimestre, com a venda crescendo e o custo estabilizado, a gente começa a ver um primeiro movimento de estabilização. A partir de 2021, os ganhos da logística eles vão ficar bastante mais claros, né? E, inclusive, foi por isso que nós fizemos todo esse movimento. Nós temos uma estimativa, tá, de que a logística ela possa nos beneficiar em torno de 0,2 base points dentro do nosso plano, dentro do ano de 2022. Ou seja, são ganhos bastante expressivos que nós estamos esperando e são bastante naturais na medida que a gente segue a nossa expansão, especialmente para os estados de Santa Catarina, Paraná, e nós temos uma redução do custo de frete, muito importante, e um ganho de produtividade no CD, também bastante relevante. Então, todos esses ganhos unificados, eles devem ajudar a nossa margem em torno de 0,2 base points dentro desse ano de 2022. Essa é a nossa expectativa, né? Outros pontos que também nós estamos muito atentos, é importante que quando nós olhamos para a nossa base de lojas, e aí falando da base de lojas maduras, nós temos também uma expectativa de ganhos de margem dentro dessas lojas. Temos uma expectativa de vendas dessas lojas maduras acima da inflação, e um custo, né, mesmo que esteja próximo da inflação, nós vamos conseguir ganhar um pouco de margem nessas lojas também, que vão contribuir para o nosso EBITDA de uma maneira geral. Então, unindo essas iniciativas de loja, com iniciativas em logística e outros ganhos pontuais também dentro da operação, nos fazem, né, realmente acreditar dentro do nosso modelo que nós temos a capacidade, como nós inclusive mostramos no quarto trimestre, de mitigar uma parte relevante, né, dos efeitos inflacionários que são uma realidade dentro do país.
Super claro. E com relação à questão de conversão de caixa, como que vocês enxergam as oportunidades aí de melhora nesse ano? Bom, nós estamos olhando a parte de caixa, né, e nós vemos que ainda há uma oportunidade ao longo do ano. Por óbvio, o nível de estoque ele vai subir agora, no primeiro trimestre, porque nós estamos fazendo os investimentos na pré-alta, mas nós temos a expectativa de que o nosso nível de estoque, ao final de 2022, ele possa ficar abaixo dos 100 dias. Então, devemos ter alguns ganhos de dias no estoque. Outra oportunidade de caixa que nós temos também, ela diz respeito ao prazo de fornecedores. Desde o ano passado, nós estamos fazendo, né, junto com o time comercial, um trabalho bastante focado em prazo, bastante focado em lead time e já começando, né, a colher alguns frutos disso, como já foi visto no próprio quarto trimestre. Nós acreditamos que temos mais um potencial de ganho nisso, que vai melhorar o nosso perfil de ciclo de caixa ao longo do ano de 2022. Perfeito, obrigada. Nada. Nossa próxima pergunta vem da senhora Gabriela Ferrante. Por favor, senhora Gabriela, seu microfone já está liberado. Olá, pessoal. Bom dia. Obrigada por pegar minha pergunta e parabéns pelo resultado. Eu tenho uma pergunta sobre a parte de serviços. Vocês falaram que fizeram aproximadamente 770 mil testes de Covid rápido durante esse ano. Eu acredito que isso tenha incentivado bastante a parte de serviços. Com a diminuição de casos de Covid, as pessoas agora ficando mais tranquilas em fazer testes, vocês esperam que a performance de serviços dê uma caída nesse ano? Como vocês esperam o impacto disso? Obrigado pela pergunta, Gabriela. Dentro do nosso modelo, a gente parte do princípio que os testes de Covid eles vão ter uma participação menor, sim, na venda desse ano. Apesar de ter começado muito forte no mês de janeiro e uma boa parcela de fevereiro, né, O autoteste. nós temos também outros elementos como autoteste, enfim, que podem ajudar a compor. Tá? Mas é um ano focado no crescimento, né, de outras linhas de serviços. Eu comentei sobre a parte de vacinação. Nós já somos líderes nesse mercado e nós vamos crescer ainda mais em vacinação. Começamos muito bem agora nesse mês de março a campanha de vacinação da gripe. E estamos focando também muito em outros serviços e outros testes dentro do Clinic. Eles vão substituir 100% os testes de Covid no primeiro momento. Não, vai ocorrer uma rampa disso aí, mas isso já está previsto no nosso modelo. Mas o teste Covid ele foi super importante para destravar essa área na farmácia, tornar conhecido, tornar um hábito. Por exemplo, a gente tinha dificuldade de fazer a pessoa medir pressão dentro da loja. Hoje ela é uma coisa mais automática. Medir glicose passou a ser automático também. Vacina começou a ganhar awareness também. Então o Covid ele destravou esse potencial que a gente vai navegar daqui para frente. E inclusive os próprios fabricantes de testes Covid também estão vindo com coisas novas, como eu estava me referindo antes, que é o equipamento TLR, que é um equipamento de análise de sangue que faz quase que um hemograma completo da pessoa dentro da farmácia. Né? Realmente é Perfeito. coisa. Perfeito. Obrigada. Por nada, muito obrigado. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. A área de relações com investidores da companhia permanece à disposição para demais dúvidas. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Júlio Motim Neto, que fará as considerações finais. Por favor, Sr. Júlio. Bom, eu de novo agradeço as perguntas super relevantes, a audiência altamente qualificada. Reforço que o Antônio explorou dentro da sua apresentação. A gente está olhando para 2022, apesar da inflação, ainda com muito otimismo, né? A gente tem bons projetos, a gente vem acertando muito a nossa expansão, o nosso dígito cada vez mais sólido, cada vez mais presente no dia a dia das pessoas, os nossos investimentos em dados, em conhecimento do consumidor cada vez maior, a nossa capacidade de nos relacionar com os diferentes players do segmento de saúde também cada vez mais presente isso, né? Já fez parte do dia a dia. Então, a gente está vendo uma transformação importante no segmento da saúde, no segmento da farmácia, e a gente está muito preparado para ser protagonista desse novo momento, dessa nova farmácia que vai nascendo. Então, obrigado a todos e nos vemos nos resultados do primeiro TRI de 2022. Daqui a pouco, né? Pessoal, obrigado a todos. Passem um bom final de semana. A videoconferência do Grupo Panvel está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.